Se você viu o meu vídeo de Akuma das Comics Udon, sabe que as histórias nessa continuidade alternativa são até bem mais interessantes que a cânone. E hoje iremos entrar nesse universo novamente e explorar a versão mais interessante de Ryu, um homem que até masterizou as forças da luz e escuridão dentro de si. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder uma novidade. Órfão quando era apenas um bebê, Ryu foi acolhido e criado nas artes marciais pelo mestre Gouken, junto com seu melhor amigo e rival Ken Masters. Ryu sempre demonstrou uma predisposição natural para o combate, mas também uma afinidade com a energia sombria conhecida como Satsui no Hado. Durante anos, Ryu aperfeiçoou suas habilidades, viajou pelo mundo para fazer novas experiências e ainda venceu o prestigiado torneio Street Fighter ao derrotar o campeão do Muay Thai, Sagat. A vida de Ryu deu uma guinada no dia em que ele descobriu que seu mestre foi assassinado por um indivíduo misterioso que mais tarde seria revelado como Akuma, o irmão mais novo de Gouken. Ryu então começou a desejar a vingança e parte em uma longa jornada em busca da força necessária para derrotar o seu inimigo. Nessa jornada, Ryu conhece novos e até encontra velhos amigos e inimigos. Entra na tutela de novos mestres, acolhe seu próprio aluno e aprende mais sobre si mesmo e a escuridão interior que sempre tenta o seu ser. No segundo torneio Street Fighter, depois que Ryu venceu de forma limpa contra Sagat, porque na primeira vez ele foi tomado pelo Satsui no Hado e liberou um poderoso Shoryuken no peito do imperador do Muay Thai. Ryu então se preparou para lutar contra Bison, mas Akuma apareceu de repente e ele derrota o ditador e se aproxima do jovem lutador. A luta é dura e Ryu percebe como o Satsui no Hado é sua única esperança para vencer, ao custo de simplesmente renunciar à sua humanidade. Ryu finalmente rejeita a escuridão e é levado à beira da morte por Akuma, quando seu mestre Gouken aparece de repente e desaparece com Akuma. Com mais dúvidas do que antes, Ryu retoma seu caminho de autodescoberta. Os anos passam e Ryu segue em frente com seus treinamentos, em um mundo aparentemente em paz. Um dia ele é contratado por outra organização criminosa, os Illuminati, uma organização que planeja aproveitar o Satsui no Hado de Ryu para alimentar seu dispositivo do juízo final. Enquanto isso, Akuma consegue fazer com que Sakura seja vítima de sua própria escuridão e é levada a lutar contra seu mestre. Ryu acaba se sacrificando para salvá-la ao absorver sua escuridão, e ele acaba se transformando em Evil Ryu. Ele e Akuma, que está na forma Oni, lutam até que uma entidade ainda maior aparece, o Messias Gil, que os derrota com extrema facilidade. Com sua escuridão temporariamente selada, Ryu volta para casa e descobre que seu mestre Gouken encontrou uma maneira de viver novamente, embora com tempo limitado. Depois de finalmente completar o seu treinamento, Ryu é enviado para Oro, o maior artista marcial do planeta, na esperança de aprender a controlar o Satsui no Hado. Ryu se mostra promissor e seu último teste é derrotar Gil no próximo Street Fighter. E lá ele se perde mais uma vez para a escuridão durante as finais. Mas o esforço combinado de todos os outros lutadores concede à sua dupla natureza interior o tempo necessário para acalmar o atrito espiritual e ele então se funde em uma única entidade. Com uma alma agora inteira, Ryu se batiza de Shin-Ryu, um guerreiro que exerce perfeitamente tanto a intenção de matar do Satsui no Hado quanto a paz de espírito concedida pelo Munoken, o poder do nada. Agora mais forte que Gil, Ryu põe um fim à loucura dele e bane sua alma para o Makai, o inferno dos Darkstalkers. Agora, finalmente é hora de acertar as contas com seu maior inimigo, Akuma, ao alcançá-lo na Austrália.
Ryu descobre que ele também ascendeu a um poder maior, mas Ryu mostra que o equilíbrio é sempre superior, e apesar da batalha ser feroz, ele acaba prevalecendo, vingando seu mestre Gouken e todas as vítimas da crueldade de Akuma. Ele faz Akuma reverter da sua forma Oni para a forma normal e simplesmente o deixa ali derrotado. Ryu retorna a Ouro e retoma seu treinamento, sabendo que está apenas no início de um novo caminho. E como vocês podem ver, a jornada de Ryu foi absurda, mas isso foi uma análise bem superficial. Vamos explorar a fundo o que ele realmente pode fazer. Ryu nunca recebeu uma educação acadêmica adequada, mas sem dúvidas ele é um homem muito sábio. Ele abraçou totalmente os ensinamentos filosóficos de seu mestre sobre a vida e as artes marciais e também os transferiu para Sakura durante o breve período em que a treinou, trazendo à tona seu potencial interior. Ele é completamente autossuficiente em seu estilo de vida pouco ortodoxo. Ryu foi treinado no Karatê Ansatsuken durante toda a sua vida e passou anos viajando pelo mundo participando de todos os grandes torneios e brigas de rua que encontrou, pelo prazer de enfrentar os melhores lutadores de todas as disciplinas e de todos os países, aprendendo e melhorando com cada sucesso e fracasso. Já no início da série, o próprio Gouken, um mestre absoluto da arte Ansatsuken, afirmou que Ryu dominou todas as formas e técnicas que ele ensinou e Ryu as usa como se ele tivesse as criado, alcançando um equilíbrio delicado entre graça, velocidade e poder. O lendário assassino Gen também disse que a técnica e a precisão de Ryu são impecáveis. Ryu foi treinado pelo mestre de yoga Dhalsim e pelo já mencionado Gen, que aprimorou o foco, força e atitude, além de tentar encontrar uma maneira de lidar com a escuridão interior de Ryu. Ryu já derrotou muitos personagens como Adon, Balrog, Koji, E-Honda, Fei Long, Sagat, Rufus, Evil Sakura e 12, que estava copiando Bison. Ele evitou todos os movimentos do repertório de Ibuki e conquistou a vitória depois de atraí-la para uma armação. Ele já foi demonstrado como podendo bater de frente com Urien, que o poder bruto era a única coisa que impedia Ryu de lutar contra Akuma como um igual, o que mostra que o interesse de Akuma por Ryu era de fato algo verídico, porque o cara é um gênio. Agora, como Evil Ryu, ele obteve um conjunto totalmente novo de habilidades e técnicas que ele instintivamente sabia como usar. Quando ele esteve transformado, ele lutou contra Oni em uma batalha onde nenhum dos dois conseguiu levar vantagem sobre o outro. Ele foi a primeira pessoa a passar em ambos os testes de ouro para aprendizagem em pelo menos uma década, se não muito mais. O próprio Ouro não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia acertado um golpe tão certeiro nele, e até foi convencido em usar ambos os braços pela primeira vez em muitos anos. Ambas conquistas que nem mesmo Akuma mais jovem pôde realizar. Ele treinou e lutou com animais selvagens para aprender a encontrar a paz mental e espiritual em situações extremas. Ele superou Blanca e derrotou facilmente DJ e um 12 que imitava uma variedade de lutadores. Como Shin-Ryu, ele se tornou a primeira pessoa conhecida a ter dominado o Mu no Ken e o Satsui no Hado ao mesmo tempo, tendo combinado essas forças opostas em uma amálgama de todos os seus pontos fortes e nenhuma de suas fraquezas. Ryu, desde o início de sua carreira como um lutador, podia manipular o Ki, uma força espiritual que reside profundamente dentro de si mesmo e está fortemente ligada às suas emoções. Ao projetar o Ki para fora como um ataque, Ryu extrai não apenas a energia de si mesmo, mas também a energia do ar, do solo, das árvores e muito mais. Ele também pode sentir a presença de pessoas e avaliar aproximadamente sua força apenas ao sentir o seu Ki.
Seus sentidos são tão poderosos que enquanto ele ainda era um iniciante, ele já conseguia desviar de Ken enquanto meditava com os olhos fechados. Sua presença também é tão ameaçadora que ele assustou uma matilha de cães apenas com seu olhar. Ryu é capaz de aumentar e adaptar sua força ao enfrentar adversários poderosos. Isso foi demonstrado pela primeira vez quando, no período de uma curta batalha, ele deixou de ser incapaz de ferir Akuma, mesmo com a ajuda de Ken, para conseguir quebrar a guarda e tirar sangue do demônio, mesmo que ele ainda não estivesse páreo contra o poder total de Akuma. Ele também foi considerado um aluno que aprendia extremamente rápido, e Gen percebeu que Ryu aprende rapidamente no meio do treinamento. Já falando sobre o seu Satsui no Hado, essa energia se manifesta em situações terríveis, quando a vontade de vencer de Ryu o domina e se transforma em intenção assassina. Ainda assim, muitas vezes ele conseguia sair dessa situação por conta própria. Mesmo depois de provar seu potencial, ele também é capaz de absorver o Ki do Satsui no Hado de outros, como fez com Sakura. A alma de Ryu é dividida em duas metades feitas de luz e escuridão, sendo elas as representações do Satsui no Hado e do Muno-ken. Elas simultaneamente compõem o próprio Ryu, embora ainda sejam entidades diferentes com vontade própria, já que o Ryu real é a soma de ambos. O seu lado negro substitui completamente a personalidade usual de Ryu durante a transformação para Evil Ryu, e alcançar o equilíbrio perfeito entre a luz e escuridão é o que permite Ryu ascender a um estado nunca antes visto. Devido ao fato dele ser um mestre da arte Ansatsuken, naturalmente ele tem conhecimento das técnicas que nós já estamos familiarizados, como o Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki Senpukyaku e as versões mais poderosas das três, o Shinku Tatsumaki Senpukyaku, Shinku Hadouken e Metsu Shoryuken. Ele também aprendeu técnicas como Kaze no Kobushi e o tão conhecido Metsu Hadouken. Como Evil Ryu, ele tem acesso ao Shakunetsu Hadouken, um Hadouken feito inteiramente com o Ki sombrio, o Zanku Hadouken, que são projéteis liberados de uma mão enquanto Ryu está no ar, o tão famoso Ashura Senku, que é uma técnica onde o usuário se move extremamente rápido e se torna intangível, e não podemos esquecer o Mesatsu Go Shoryu, onde Ryu ataca com Shoryuken triplo, levando o oponente ao ar com o terceiro soco. Ryu então carrega a energia escura na palma de sua mão, agarra o rosto do oponente e o joga de cabeça no chão. Não podemos esquecer também o Shungokusatsu, que na versão Udon é bem diferente que na cânone. Se você viu o vídeo de Akuma, sabe que o Shungokusatsu pode banir a alma de alguém para o Makai, mas é dito que ela é uma técnica antiga praticada pela casa Ainsled para transportar seres entre o reino humano e o demoníaco. Atualmente é conhecido como um ataque característico daqueles que abraçam o Satsui no Hado. Quando aplicado em combate, seu usuário avança em direção ao oponente, agarra-o e desfere uma saraivada de ataques que destroem seu corpo, e como dito anteriormente, a alma do ser é enviado diretamente para o Makai, deixando para trás somente uma casca vazia. É também notável destacar a técnica poderosíssima que ele aprendeu de Gouken, chamada Fudoshin. Ela libera uma onda de energia omnidirecional que dispara raios poderosos, sem contar que ele aprendeu algumas técnicas de ouro e algumas habilidades telecinéticas como a Tengu Stone. Ele também sabe o Tatsumaki Gorasen e sabe o Hadouken mais poderoso de todos nessa continuidade, o Denjin Hadouken, que é um Hadouken elétrico. É dito que o poder maligno dentro de Ryu é quase ilimitado, tornando-o capaz de alimentar a máquina Bliss indefinidamente. Como Shin-Ryu, seus golpes e o Shungokusatsu podem atingir até mesmo espíritos desencarnados. Ele pôde expulsar até a alma do poderoso Gyu do corpo de Alex e fez Akuma retornar de volta à sua forma humana, sem contar que selou temporariamente a escuridão dentro de Ken.
Ryu é um gênio tão grande que ele mantém perfeitamente o Satsui no Hado, e é dito que controlar a própria escuridão é algo virtualmente impossível, já que a maioria dos personagens que vivenciaram o Satsui no Hado não conseguiram manter a sua sanidade ou tiveram que abraçar totalmente esse poder. Mesmo alguém como Gouken sabia que teria se perdido se tentasse usar o Dark Hado. Como um mestre do Munoken, ele também deve ser capaz de esvaziar seu corpo de sua alma, assim como Gouken fez enquanto mal entendia tal poder. Ryu é extremamente apelão nessa versão, sem contar que ele pode usar seu teleporte para qualquer lugar do globo instantaneamente. E apesar de eu ter citado alguns dos seus oponentes, ainda não entramos em detalhes sobre os feitos de cada um e como Ryu supera isso. Então, bora lá! Em termos de pura força marcial, Ryu desde sempre foi uma fera. Quando ele estava treinando com Dhalsim, ele aprendeu a destruir completamente rochas grandes com um único golpe. Ele pode aguentar golpes de Sagat que são tão poderosos que só de Ryu defender, o chão abaixo dele acaba sendo empurrado violentamente para baixo no concreto. Ele pode criar crateras consideráveis no chão com seus socos. Assim como na Kanone, ele deixou uma cicatriz gigantesca no peito de Sagat com um Shoryuken. Em um ponto do tempo, ele conseguiu tirar sangue de Akuma com seu Shinku Tatsumaki Senpukyaku. Akuma, nesse ponto, era muito superior à sua versão mais nova, que detonou uma pequena vila e fez o relevo mudar com um soco. Inclusive, Ken, nessas comics, foi capaz de fazer Ryu, que estava dominado pelo Satsui no Hado, retornar à base com um Shoryurepa. Comentem abaixo se tem interesse em um vídeo de Ken das comics Udon. Durante o treinamento com Ouro, mais pra frente no tempo, ele lutou até que valentemente, muito melhor que Akuma mais novo, que acabou lutando contra Ouro. E nem dá pra dizer que ele lutou com Ouro, ele foi humilhado por Ouro. Ryu acertou uma porrada boa no eremita, e o próprio admitiu que fazia muito tempo desde a última vez que alguém sequer o tocou. Então podemos ver que Ryu na base, dependendo da progressão da história, varia desde o poder para destruir pequenas rochas e derrotar oponentes perigosos, para ferir Akuma e lutar muito melhor contra Ouro do que o próprio Akuma mais novo. Podemos dizer que ele, no mínimo, estaria próximo ao poder do próprio Akuma, se tratando de sua base, é claro, que tinha um poder capaz de afetar um quarteirão inteiro quando ele destruiu a pequena vila. Agora, quando se trata de Ryu com o Satsui no Hado, e depois ele no ápice do Dark Hado como Evil Ryu, aí é outra história. Quando ele entra nesse estado do Dark Hado, ele já foi capaz de botar Akuma aos seus pés. E o próprio parecia bem preocupado com a luta, mas Ryu acabou voltando a si. Ambos Ryu e Akuma com o Satsui no Hado possuem um poder destrutivo muito maior que o de Charlie Nash, quando ele usou seu Somersault Justice, que cortou um imenso penhasco. Alguns fãs calcularam esse feito, e o resultado foi de 771,24 toneladas de TNT, de energia cinética, um poder capaz de afetar múltiplos quarteirões acima da média. Quando ele entra no estado Evil Ryu, seu poder é amplificado exponencialmente. Ele pode lutar de igual para igual com Akuma em sua forma Oni, no seu pico da época, antes dele ficar ainda mais poderoso. Mas apesar de possuir todo esse poder, ele ainda assim era mais fraco que Gyu, assim como o próprio Akuma. Precisou que Ryu entrasse no modo Evil Ryu e uma luta interna entre os dois lados da alma de Ryu no torneio dos Illuminates para que eles entrassem em um consenso dentro de Ryu e mostraram a ele quem ele realmente é. Então o equilíbrio foi alcançado e ele se tornou Shin-Ryu, ou o verdadeiro Ryu, o homem que domina a luz e a escuridão. E com esse novo poder, ele triturou Gyu com a maior facilidade do mundo, sendo que Gyu anteriormente destruiu um asteroide que ia extinguir toda a humanidade. E se fizermos paralelos ao asteroide,
que causou um impacto de Chicxulub. Então esse asteroide tem uma energia cinética de 71,7 ou 72 teratoneladas de TNT. E Gil detonou esse asteroide sem muitos problemas. Energia o suficiente para afetar um país relativamente grande de uma vez só. Vale notar que Gil já derrotou ao mesmo tempo Oni e Evil Ryu, e nem todos os lutadores de Street Fighter juntos estavam dando conta dele. Nas comics Street Fighter vs Darksiders, que contam uma história conjunta entre os dois universos, Gil não só perfura o corpo de Jedha, como também usa um Seraphic Wing que joga Morrigan e os outros para longe, mas ele ainda assim teme Shin-Ryu, simplesmente o brabo. Isso que nem contamos o fato de Shin-Ryu ter dominado Akuma com uma forma Oni após uma luta relativamente difícil. E vale notar que Akuma tinha se tornado mais poderoso desde a última vez que Gil dominou ambos, ao ter interagido com a espada de Lek. E tudo isso não foi suficiente para derrotar Shin-Ryu, e ele foi posto de volta à base pelo próprio. Simplesmente incrível, e Ryu ainda voltou para treinar com Oro, porque queria alcançar novos patamares. Ele também pode lutar extremamente bem segurando grande parte do seu poder contra Chun-Li, que se tornou mais poderosa que Gen, pois ela completou seu treinamento ao receber conhecimento de Gen em Street Fighter vs Darkstalkers e aprendeu até suas técnicas mais poderosas, fazendo ela ser mais poderosa que a Akuma base, o que é absurdo. Ainda temos que dizer que Jedha, nessa continuidade, foi confirmado em múltiplas vezes que ele criou um universo inteiro, usando apenas seus poderes e sua força de vontade, o Madigan, e ele estava vencendo basicamente todos os humanos e Darkstalkers que estavam ali, é claro, e todos os ataques deles eram inúteis, e Akuma teve que portar a Dilek e cortá-lo. Essa espada, além de amplificar o poder do usuário, pode permitir que os próprios possam ferir os nobres do Makai, então é uma lâmina fenomenal. Até mesmo Morrigan diz que a única coisa capaz de destruir Jedha era a Dilek, e como Donovan não podia usá-la naquele momento, Akuma usou ela de forma maestral. Mas apesar de Gil ter perfurado o corpo de Jedha, eu não acredito que ele poderia vencer o grande nobre do Makai em uma luta normal. Até mesmo Morrigan deixa claro que quando ela lutou contra Chun-Li, ela não estava levando a sério. Então Morrigan e Jedha ainda são os top dogs daqui, se não contarmos o feto de Deus, que se tivesse chegado ao seu poder total, ia consumir todas as realidades existentes e juntar tudo em um. Até mesmo Akuma diz que não havia nada nesse universo que podia pará-lo. Ninguém está no seu patamar a poder total, e Morrigan, unida a Lilith, só fez o suficiente para empurrá-lo para que Anita possa selar o buraco dimensional. Então, o feto foi selado. E Gil, mesmo depois de ver o novo poder de Chun-Li e o poder de Jedha, ainda assim teme o poder de Ryu. A força de Gil não é suficiente para Shin-Ryu. A força de Oni, que lutou contra ele, se tornou pouca coisa. Shin-Ryu é simplesmente o equilíbrio e uma divindade nesse universo, tendo ele um poder no mínimo superior ao de Gil, que destrói asteroides que causariam extinções, até possivelmente ter o poder para enfrentar seres que podem criar universos inteiros, porque Ryu não estava nessa luta contra o feto de Deus, mas tenho certeza que ele poderia lutar muito bem, mas é só uma possibilidade. Se levarmos em conta essa possibilidade, então, em termos de poder, essa pode ser a versão mais poderosa que já vimos de Ryu, superior até a que vimos em Asura's Wrath. Em termos de velocidade de combate, Gil já foi capaz de reagir a um míssil nuclear, e esses mísseis geralmente alcançam Mach 22.59, e Ryu pode sentar a porrada nele e é bem superior, uma velocidade hipersônica. Ryu nesse universo é absurdo. Não acham?